Muito bem, meus queridos, quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, desejando a todos vocês um ótimo dia. Hoje é sexta-feira, a última sexta-feira do mês de novembro, 28, e estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje, sexta-feira, dia de preparação, onde nós nos preparamos com mais cuidado para receber o dia do Senhor, ajustamos as coisas para quando for no pôr do sol, estarmos tranquilos, recebendo o sábado do Senhor com alegria, com louvores, com gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, para juntos buscarmos essa promessa maravilhosa do batismo do Espírito Santo. A chuva serôdia, essa promessa que chegou até os nossos dias, estamos aguardando o cumprimento dela, que você e eu, pela graça de Deus, sejamos transbordados do Espírito Santo ao longo deste dia. Deus abençoe ricamente você e a sua família. Eu quero convidar a irmã Celina. Irmã Celina, muito bom dia. Pode abrir seu áudio, irmã Celina. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos Bom mais uma vez. dia. Como está a dona Celina? Tá tudo bem? Graças a Deus está, irmão Mário. Só em dormir e acordar só tem que agradecer o Pai. É verdade, é verdade. Isso é uma E o que não grande estiver verdade. bem, vai ficar bem. Vai ficar, exatamente. É assim que eu penso. É, O que não está vai ficar, em nome de Jesus. Dona Célia, eu quero convidá-la para que a senhora nos consagre a Deus nesse momento, nos apresente a Deus, iniciando a nossa jornada de hoje. oremos então. Maravilhoso Deus, Pai, que habita nas alturas do céu, e o Santo Espírito aqui na terra, para nos capacitar a ouvir a voz do Senhor. Nesse momento, sou grato porque pude dormir, pude acordar e estar aqui num só pensamento, junto com os irmãos aqui da Madrugada com Deus, a cada família aqui representada, cada um no mesmo pensamento em adorar e buscar o Senhor na beleza da tua santidade, entregar nossas vidas nas tuas santas mãos, para ser guiado pelo Espírito Santo durante esse dia, para que tudo que viemos fazemos o que nós queremos, mas faça somente para honrar e glorificar o teu santo nome. Nos abençoa nesse dia, todos os dias da nossa vida, cada família aqui representada, que tudo que viemos fazer seja somente para honrar e glorificar o teu santo nome. Só o Senhor é digno de honra e de adoração. Por isso te pedimos nesse momento a direção do Espírito Santo sobre a vida de cada família aqui representada. Nos capacita a fazer só o que tu queres e não o que queremos. Nos capacita nesse momento a ouvir a mensagem que daqui a pouco vai ser passada, que venha ser, que o Senhor venha falar a cada família aqui representada, principalmente a mim, Pai, que eu preciso cada dia mais ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Nos perdoa da tua paz em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, minha irmã Celina. Que o Senhor continue cuidando da sua casa, da sua vida, da sua Amém. família, viu? Amém. Vamos louvar esse Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Não tem fim, irmãos. É assim que diz a palavra, é assim que nós cremos. Vamos louvar o Senhor juntos. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Vamos cantar juntos essa linda canção. Cadê? Tá aqui. Jesus, meu guia É teu amigo. amigo e protetor. Ele conduz os teus passos. Quem guarda o teu caminho. Meu bom pastor, E quando você sentir temor, você eu pode confiar. senti Confia. temor, nele confiarei, nele confiarei.
és meu guia, meu bom pastor, meu bom pastor, meu protetor, meu protetor. Em ti eu confiarei. Confio em ti. Amém. Louvado seja Deus, que Ele continue sendo o seu guia, o seu protetor, aquele que te conduz por essa vereda até que Ele venha para nos buscar. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui a minha irmã Marta, Marta Leite Caldas. Bom dia, Marta. Pode abrir seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia, amiga. Você está bem? Graças a Deus. E o que não está vai ficar, né? Exatamente. Está me ouvindo bem? Estou sim. Pronto. Quero convidar minha irmã Cris Salles. Bom dia, Cris. A menina da toquinha. Bom dia com Jesus. Amém. Quero convidar minha irmã Deildes. Aldeildes, bom dia. Pode abrir seu áudio. Bom dia, Bom dia. Você está bem? estou. Então, viva. Bom tê-la aqui conosco, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão sendo convidados a orar agora, tá bom? Cris, Marta, ora pelo batismo do Espírito Santo, o clamor do povo de Deus em toda a terra por essa promessa, e creio eu que será nesses últimos dias agora. Interceda por isso, Marta, por essa bênção, por essa promessa. Cris, apresente a Deus os pedidos do varal que eles se encontram, tá bom? Adeildes, ore mais uma vez pelos nossos pastores e suas respectivas famílias. Nossos pastores precisam das nossas orações, das nossas intercessões. São homens e mulheres que estão no ministério e muitos deles enfrentam grandes desafios. Ore por esses homens, tá bom, Adeildes? Por eles e suas mulheres, suas famílias. Tá bom? Começando com Marta, depois Cris, depois Adeildes. Oremos. Santo, Santo Deus do universo, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Para todos sempre, Senhor. E eternamente queremos declarar o quanto nos te amamos. Somos gratos por ter um Deus tão perfeito quanto o Senhor. Meu querido Pai, nós queremos nesta madrugada, de uma maneira muito especial, lhe pedir, Senhor, a unção do seu Espírito sobre nossas vidas. Por favor, Senhor, nos batize com seu Espírito, nos prepare para recebermos a chuva serôdia, Senhor, no momento que o Senhor designar, mas fala conosco, Senhor, todos os dias, em especial hoje que é presente. Querido Deus, nós precisamos da tua unção. Nós precisamos, Senhor, porque nós queremos estar na tua presença, queremos sentir o poder do seu Espírito sobre nossas vidas. E nessa hora, te peço em especial pela pessoa que vai dividir o pão conosco nessa madrugada. Usa essa pessoa, Senhor, derrama sobre ele o teu poder. Livra-nos do mal, Senhor, nos dê sabedoria nesse dia. Fale conosco, em nome de Jesus. Em continuidade, ó Deus, com a tua serva Martinha, sob a direção, o mover do teu Espírito Santo, que aqui estamos, ó Deus, mais uma vez diante da tua paz. Em nome do teu Filho amado, rogando, ó Deus, por cada pedido do varal. É extenso, ó Deus. São múltiplas necessidades e urgências. O Senhor responde a cada um, ó Deus. Mas muitos ainda aguardam a tua resposta. Esperamos com paciência no Senhor,
mas a cada dia o varal é maior, mais extenso, mais de vários pedidos, ó Deus, de uma forma especial. Te entrego o irmão João, Deus. Tu sabe, ó Deus, o tempo e o melhor para nós. Mas aqui estamos, ó Deus, clamando o teu milagre na vida do irmão João, de todos que necessitam do teu milagre também. Necessitam, ó Deus, também outros filhos de milagres, não de saúde, mas emocional, espiritual e financeiro, meu Deus, conjugal. Tu és a nossa salvação, o nosso refúgio e fortaleza. É por isso, ó Deus, que em Ti depositamos nossas necessidades, com a certeza de que o Senhor cuida de nós, que no tempo certo, conforme o Teu querer, está nos preparando para receber a Tua bênção, a Tua resposta. Amém. Atende-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Não merecemos, mas Te pedimos, esperamos e agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Amantíssimo Pai, querido Jesus, amado Espírito Santo, é com alegria que nós exaltamos o Teu nome, porque sabemos que Tu é o dono de tudo. Tu criaste os céus, a terra e o mar. E nessa criação estava presente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nosso dever é te dar graças por tudo isso. Pai, Tu deixaste aqui na terra cada um com seus dons. E Tu deixou uns para ser pastores. Pastores que cuidam das ovelhas. E muitas vezes, Pai, o pastor é bombardeado com tantas situações. Às vezes a família do pastor fica desprovida, descuidada, enquanto ele está cuidando das ovelhas. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, te pedindo intercessão por eles, para que eles também tenham o temor do Senhor, que eles sejam guardados, que a família deles esteja blindada, a ponto de viverem uma família consagrada, que o inimigo não os toque. Ó Pai, Tu conhece cada um, em todo o mundo, em todo lugar, há sempre aquele pastor, que eles sejam comprometidos com a obra e que eles vivam, Senhor Jesus, contentes, que a paz de Jesus entre no seu coração e venha permear na vida de cada um dos seus filhos, das suas filhas, das suas esposas, que eles tenham, Senhor Jesus, o amor por Ti e que eles, antes de resolver qualquer coisa, que faça como Isaías 50, verso 4, que diz que eu fale a língua dos eruditos. Ah, Senhor, faça com que essa mensagem, essa sabedoria irradie o coração de cada pastor e que eles sintam a necessidade de falar contigo constantemente. Nós te pedimos e te agradecemos por todos os cuidados, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minha irmã Deildes, obrigado, Marta, obrigado, Cris. Deus continue cuidando e abençoando ricamente a vida de vocês. Nós agora vamos estar entrando em sala simultânea. Você terá a oportunidade de, junto com alguém, também apresentar a sua oração. Você terá 10 minutos para isso, tá bom? Depois a gente volta aqui para a sala principal. Muito bem, queridos, retornamos à sala principal. Estamos de volta.
E eu quero convidar neste momento para estar conosco o orador da madrugada, o conhecido como pastor da Igreja da Madrugada, meu querido e amigo pastor Robson. Muito bom dia, meu pastor Robson. Que a graça desse Deus esteja contigo, homem de Deus. Bom dia, Mario. Bom dia a todos. Estamos Bom juntos, amigo. dia. Tamo junto, pastor. Adeildes, João Damasceno, sim, o esposo da irmã Ivone Damasceno, da Madrugada com Deus. Pastor Robson, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. A partir desse momento, a palavra está com a sua pessoa, que o Você Espírito sabe que Santo. seu pedido é ordem, né? Aí, o É pastor da menos, madrugada aqui é você que manda. é menos, é menos. Nem que recebe uma ordem assim, tem que obedecer, né? O senhor está Mas onde? bom, Está em casa, eu não? estou em casa, Ah, graças a Deus. Estamos aqui, o sertão está ficando, se revestindo de verde, choveu, deu uma chuvinha maravilha. boa, que molhou bem a terra. Já está precisando chover de novo, que está muito quente. Ontem foi um dia muito quente, o sol chega a estar doendo, né? Márcio, o E pastor tirou aí, a barba, ficou mais jovem, né? olha aí, é o que todo mundo fala, né? Quando eu deixo aquela barba crescer, essa semana já estava de novo cheia, né? E aí Geraldo disse, tira esse negócio, menino, aí você fica mais velho, É isso tal. aí. Muito Pastor, fique à bem. vontade. A palavra é sua, Então, viu? Deus é, abençoe. tive a alegria nesta manhã de estar com a irmã Cris novamente, né? Foi repeteco, no dia segunda-feira, foi segunda, estivemos juntos orando, e hoje de novo Cris e Marilza, né? Que Deus continue abençoando essas Amém. meninas aí para que elas continuem aí na missão, né? Estão engajadas aí no estudo da Bíblia com pessoas, nas lutas do dia a dia, não desanimando diante dos ataques do inimigo, mas prosseguindo para o alto, em nome de Amém. Jesus. Que bom. Amém. Mas bom estar novamente aqui com os amigos da madrugada, né? Continuamos aí a nossa intercessão pelo irmão João, como o Mário bem falou, né? Uma pessoa que nós amamos e uma família que é parte da nossa família. E assim, tem sido uma luta intensa de oração nas madrugadas, temos clamado ao Senhor durante todo o dia, estou sempre lembrando e pedindo a Deus que tenha misericórdia, mas que faça a vontade dele, né? Papai do céu sabe o que é melhor, que se faça a vontade do Senhor, mas vamos continuar orando para que Deus dê força para a Ivone, não é fácil, para ela que lida já há algum tempo, né, companheiro de tantos anos, para os filhos também, que Deus conforte o coração e nós possamos continuar crendo, né, porque a morte não é o fim, a morte, quando chega, é apenas uma transição para a eternidade, né, para aqueles que cremos, aqueles que estamos em Cristo, nós temos a grande esperança, né, a grande esperança, e por isso não tememos a morte, né? Nós devemos temer o pecado, a morte não, né? Porque o pecado é que pode trazer a morte, mas se você se afasta do pecado e se apega a Jesus, quem tem o Filho tem a vida. Louvado seja Deus, né? Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia, nesse primeiro momento, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. É um texto bem conhecido, né? Atos 1, 8. E vamos fechar os olhos para mais uma oração, né? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos desta manhã, por estarmos em família, reunidos para buscar o batismo do Espírito Santo. E oramos nesta hora, em nome de Jesus, para que o Senhor nos batize com o Espírito. E fale ao nosso coração agora, quando abrimos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos 1,8 é um texto bem conhecido, né? O texto que nós usamos, né? Ali diz assim, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, diz o Senhor. Não é? Não só em Jerusalém, não é? Mas em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo está disponível. Deus nos prometeu. Jesus, ele disse aos discípulos que ele deveria esperar em Jerusalém até o cumprimento da promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. E aqui nessa despedida de Jesus, né, pouco antes de ser levado ao céu, na verdade, essas são as últimas palavras de Jesus, né? As últimas palavras de Jesus antes dele voltar para o céu, foi essa promessa que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Quando você vai para o verso 9, você vê que ele, tendo dito isso, foi levado às alturas, né? Então foram as últimas palavras de Jesus. Vocês receberão poder, né? A palavra poder na Bíblia
no texto grego, a Bíblia foi escrita em duas línguas maior e poucas porções em uma outra língua, foram 3 línguas, 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, e aramaico, tem algumas porções em aramaico no Velho Testamento. E o Novo Testamento no grego, chamado grego koiné, o grego que era o grego do povo, né? Uma linguagem num grego mais simples, né? Tem alguns livros num grego mais rebuscado, mas a maioria dos textos do Novo Testamento são num grego mais simples. O grego koiné, como é chamado. E na língua grega, a palavra poder, são 2 palavras usadas, né? A palavra exousia e a palavra dinamis, né? Exousia é poder, mas o poder que vem da autoridade, da influência, ou do direito, do privilégio, né? E a palavra dinamis, que é a palavra usada aí, ao receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é a palavra dinamis. Dinamis é a palavra de onde deriva a palavra dinamite, não é? É também, quem é das antigas, lembra que no passado as bicicletas, elas tinham um farol, aquelas que tinham farol, a gente comprava bicicleta com farol, aquelas barras circulares, né? E no interior o pessoal usava muito bicicleta e eles compravam, botavam um farol e era movida por um dínamo, né? De onde vem essa palavra aí, o dínamo é um carregador que era acoplado ali na parte traseira da bicicleta e quando você ligava, ele tinha uma cabecinha que colava no pneu, ficava pesada, mais pesada a bicicleta e ele girava aquela cabecinha do dínamo que gerava energia, transformava energia do movimento em energia elétrica, né? Energia mecânica em energia elétrica. E acendia o farolzinho da bicicleta. Eu não sei quantos que lembram daquelas bicicletas com os faróis, que geralmente eram niquelados, né? O irmão Ademir já levantou a mão e Marisa também conheceu aí o dínamo, né? Então, dinamis, esse poder, esse é um poder inerente, né? É um poder residente em uma coisa, não é? Em virtude da sua natureza, não é? Ou residente em uma pessoa, tá certo? Ou uma coisa que exerce e produz poder, ou seja, esse poder que foi prometido por Jesus não vem da autoridade, não vem de uma outra coisa, ele vem do Espírito Santo, que é a pessoa que tem poder. Esse poder não é um poder que pode ser dado para outro, né? Esse poder, ele é usado na pessoa do Espírito Santo. Às vezes tem a impressão que o Espírito Santo nos dá o poder dele. Não, você não recebe o poder. O poder do Espírito Santo vem pela presença dele. Porque o poder de Deus não pode ser transmitido para os outros. Você não recebe esse poder, senão você seria igual a Deus, né? Se você recebesse o que é isso que o diabo queria, né? O poder de Deus. Se você tivesse o poder de Deus, você seria Deus. Então você não tem o poder de Deus, você tem Deus. O que eu acho que é muito maior, né? Você tem Deus. Nós podemos ter Deus, não é, em nossa vida, porque Jesus está desejoso. Ele diz: viremos a Ele e faremos nele morada. Não é? Então Deus habita em nós. Você é santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem o poder de Deus. Mas é pela pessoa, pela presença da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Então, aí está a promessa de Deus de receber poder. Vamos receber por quê? Porque esse poder não é nosso, é um poder que vem dele. E nós recebemos quando? Quando nós buscamos, quando nós permitimos que ele venha viver em nós, num relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Aí quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, ele está presente em nossa vida, nós somos cheios do Espírito Santo, aí sim, quando você é cheio do Espírito, você é cheio de quê? Poder. O poder do Espírito, o poder para testemunhar. Veja que esse poder é prometido para um fim específico. O poder não é para se vangloriar, não é para se exaltar, não é para se aparecer, não é para ser melhor do que os outros, não é para fazer o que você bem pensa, não. O poder foi prometido pelo Senhor Jesus para que nós possamos ser testemunhas, para testemunhar. E é interessante que o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 16. Então, primeiro, o Espírito testemunha a nós mesmos, em nosso coração. A primeira ação do Espírito Santo é na nossa vida. E depois, através de nós, na vida de outras pessoas.
Como é que o Espírito Santo trabalha em nossa vida? O Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, a presença, o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que a primeira ação do Espírito Santo em nossa vida é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito vem primeiro, nos leva a Jesus, porque o Espírito está aqui para testemunhar de Jesus. Então, ele vem à nossa vida e nos leva a Jesus. Ele traz Jesus para a nossa vida. Ele nos leva a Cristo e nos traz a Cristo. Não é? E assim nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. E assim devemos permanecer, disse Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Isso só é possível pela ação transformadora, poderosa do Espírito Santo, à medida que nos rendemos a Ele. Ele começa uma obra em nossa vida, não é? Nos atraindo para Jesus. E ele vai mudando à medida que ele nos coloca em contato com a palavra de Deus. Por que é que nós insistimos aqui, estudamos a Bíblia com as pessoas, compartilhamos o Evangelho? Porque nós sabemos que a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida da pessoa, ele age transformando a pessoa mediante o poder do lavar regenerador mediante a palavra de Deus. Então, à medida que vamos tendo contato com a palavra, vamos estudando a Bíblia, o Espírito vai falando ao coração e ele vai aplicando os méritos de Cristo e vai transformando o nosso caráter à medida que nos dá poder para obedecer a palavra. Quando nós obedecemos a palavra, a vida vai sendo transformada. Né? E é um processo que começa lá quando nós aceitamos a Cristo, quando Deus nos atraiu através do Espírito Santo para Jesus, começamos a andar com Ele e vai durar toda a nossa vida, não é? Até que Jesus volte para dar o toque de aperfeiçoamento. Então, o Espírito Santo, ele entra em nossa vida. E ele vai produzir o que em nossa vida? Segundo o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, nos versos 22 e 23, ele fala ali do fruto do Espírito. Fruto, resultado do Espírito. Qual é o resultado do Espírito Santo na nossa vida? O que é que acontece quando o Espírito Santo entra na tua vida, quando ele toma posse do coração? A Bíblia diz, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Esse é o fruto do Espírito, são os gomos de um fruto, do fruto do Espírito Santo. Mas veja, o primeiro fruto, o primeiro gomo, o primeiro aspecto do fruto do Espírito é o quê? É o amor. Né? O amor é o dom maior. Não é? Paulo diz que sem amor é como o sino que retine, não é? Não tem valor se não tem amor. Né? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Não é? Então, o amor, primeiro aspecto. Então, nosso coração será cheio de amor. Amor por quem? Pelas almas, amor pelas pessoas, amor por Deus, amor por Jesus. Não é? Porque quando nós amamos, tudo é possível. Quando nós cremos e quando nós amamos, estaremos dispostos a nos entregar, não é? A nos entregar por amor, para servir ao Senhor. Então, ele vai produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Esses aspectos que eu falei, amor, alegria, paz, isso são aspectos do caráter de Cristo. Então, o fruto do Espírito nada mais é do que o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, reproduzindo o caráter de Jesus nela. Quando a Bíblia fala ali em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, a partir do verso 1, o verso 4 é sai dela, povo meu, mas no verso 1 diz que viu outro anjo que vinha se unir aos 3 anjos, né? Esse outro anjo diz assim, a terra será iluminada com a sua glória. A terra foi iluminada com a sua glória. Então, o que é isso? Quando a Bíblia fala dessa promessa aí, de que a terra será iluminada com a glória, né, desse anjo que desce, nós sabemos que os anjos ali representam o movimento do povo de Deus, né? Os mensageiros de Deus que fazem esta obra, terminando a pregação do Evangelho. Então, que glória é essa que vai iluminar a terra? A glória de Deus, irmãos, é o seu caráter. Então, a glória que ilumina a terra é a reprodução do caráter de Cristo na vida dos crentes que recebem a chuva serôdia, o derramamento da plenitude do Espírito na nossa vida, não é? Então, quando a vida é transformada, essa vida é um testemunho poderoso para as outras pessoas, porque as pessoas vão olhar e vão ver Jesus em nós. Que é isso que o mundo mais precisa, irmão. A irmã White diz que essa é a maior necessidade do mundo é ver o caráter de Cristo reproduzido
na nossa vida. E só é possível quando nós abrimos o nosso coração, quando nós clamamos pela presença do Espírito Santo e permitimos que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Porque o Espírito Santo tem poder, irmãos, um poder ilimitado. Todo o poder no universo está no Espírito Santo. Mas ele nada pode fazer pela sua essência, pelo seu caráter, em nossa vida, sem a nossa permissão. Olha que Deus tremendo, extraordinário nós temos, não é? Que respeita a liberdade que nos deu. Então, o Espírito Santo só pode transformar a nossa vida à medida que nós abrimos o nosso coração e permitimos que ele o faça. Nós só temos a presença dele quando nós desejamos ter. Ele não é um intrometido que vem contra a sua vontade e contra a minha vontade, não. Por isso é necessário, cada manhã, nos reconsagrarmos a Deus, buscarmos um novo batismo do Espírito Santo, cada manhã, cada dia, naquele chamado de Jesus, né? Onde ele diz que quem quer ir após ele precisa negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, e cada dia tomar a sua cruz e segui-lo. Então é cada dia, é uma decisão diária. Por isso, louvado seja Deus pela tua presença, por todos aqueles que estamos aqui na madrugada com Deus, porque estamos renovando a nossa consagração, não é? Renovando, e todos os dias nós precisamos fazer isso, ok? E essa vida transformada pelo poder do Espírito Santo, ela vai ser um poder na vida de outras pessoas. O testemunho vai atrair outros, como aconteceu com a igreja cristã primitiva no primeiro século. As pessoas olhavam para os membros da igreja, o amor entre eles, a sua determinação, a sua semelhança com Cristo, isso os atraía, e milhares de pessoas se convertiam pelo seu testemunho, né? A sua entrega. A palavra testemunho lá no grego é martírio, né? Martirel, testemunhar. Martírio, né? Por quê? Porque essa palavra, né? Porque muitos realmente foram martirizados, que é essa palavra usada para aqueles que se entregam, né? Que morrem por Jesus, que morreram por uma causa. O mártir é aquele que morre por uma causa, né? E o martírio nosso não é só morrer por Jesus. Eu creio que é muito mais importante viver por Jesus, não é? É muito mais interessante. Jesus nos chamou todos para morrer por ele. Alguns sim deram a sua vida. Os discípulos, com exceção de João, todos eles foram martirizados. Todos eles morreram, não é? Morreram por causa de Jesus. Mas como diz o irmão Márcio aqui, que é isso mesmo, é morrer para si mesmo, morrer para o pecado, é o eu ser morto. O martírio aqui é a entrega do eu na cruz, né? Ser crucificado com Cristo. Esse é o martírio, esse é o testemunho. O testemunho que damos é quando nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para nós mesmos e Cristo passa a viver em nós. Esse é o martírio, é o sacrifício que ele quer. Não é você se entregar para morrer. Se for necessário, claro, alguns terão que dar a vida em favor do evangelho, como muitos já fizeram no passado. Mas aqui, Paulo hoje nos chama a oferecer a Deus um sacrifício vivo, a morrer para o pecado, para o mundo e viver para Deus, né? Então, nós precisamos agora levar esta mensagem, certo? Testemunhar. E o que é isso, irmãos? É falar, é contar para os outros aquilo que tem acontecido em nossa vida, né? Lembra do ex-endemoniado lá de Gadara, né? Que ele, quando foi liberto dos demônios, ele queria seguir Jesus. Ele queria ir com Jesus no barco. Mas Jesus disse, não, volta para a tua casa. Vai para o meio da tua família e conta para eles tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E a Bíblia diz que aquele homem voltou para a sua família e ele pregou ali para aquelas... O que foi que ele falou? O que é que ele deu estudo bíblico? Ele estudou teologia com aquele povo? Não. O que é que ele fez? Ele contou tudo quanto Deus tinha feito por ele, a sua libertação, tudo aquilo que ele viu e ouviu e experimentou. Então, irmãos, nem todos aqui vão ser pregadores do evangelho, pastores, instrutores bíblicos, não é? Nem todos vão ser líderes de departamento, mas todos nós somos chamados para ser testemunhas. E a testemunha é aquela que fala o que viu, o que ouviu, o que experimentou. Não é? Então, nós devemos ser testemunhas, devemos levar para outros, falar para outros a respeito de tudo que quem fez. Nós somos testemunhas de quem? Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Então, nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos chamados para testemunhar do nosso Deus, testemunhar de Jesus,
falar para as pessoas o que Jesus tem feito na nossa vida, como tem sido a nossa experiência com Ele. E nós, irmãos, somos privilegiados, né? Nós que participamos da madrugada com Deus, dos momentos a sós com Cristo, temos tido uma comunhão mais íntima com Deus. Claro, estamos ainda longe do ideal, né? Longe do ideal que Deus espera ter conosco de comunhão, porque resistimos à voz do Espírito Santo, mas desfrutamos já, assim, de uma comunhão com o Senhor, temos tido experiências com Deus, não é? Na nossa vida, temos visto o agir de Deus na nossa vida, e nós podemos compartilhar isso com as pessoas. Nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. É claro que nós vamos falar dos aspectos também da nossa fé, nós vamos pregar o Evangelho, a boa nova de salvação, as Escrituras Sagradas, vamos abrir a palavra para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso, né? E contar tudo o que Ele tem feito em nossa vida, para que as pessoas sejam despertadas para o seu grande amor. O apóstolo João, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, nos versos 1 a 3, ele diz o que é que temos que falar. Veja o que ele diz aí, abre a sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 1, dos versos 1 a 3. Olha o que está escrito aqui. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que os nossos olhos viram, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos, e delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então veja, João está dizendo que ele viu a vida. Você lembra, né? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. E João está dizendo aqui: nós vimos a vida se manifestou para nós. A vida que estava com o Pai, com Deus, ela veio aqui, encarnou, não é? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, diz ele lá em João 1,14 do seu Evangelho. E aqui na sua carta ele diz: o que vimos e ouvimos e as nossas mãos apalparam. João é aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, não é? E ele está contando para nós, dando testemunho. João testemunhou de Jesus, e ele está dizendo: nós também precisamos testemunhar. Não é? E é interessante quando você vai em Atos capítulo 4, verso 20, que os discípulos são presos porque estavam testemunhando de Jesus, estavam falando de Jesus, eles são presos e levados, e eles são intimados. Já falamos para vocês, não falem mais nesse nome. Qual foi a resposta deles? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Deus disse: vão lá, testemunhem, vocês serão minhas testemunhas, vocês são as minhas testemunhas, porque não há Deus fora de mim não há salvação. E é isso que nós temos que dizer para as pessoas. Por isso, nesta manhã, queridos, nós estamos sendo chamados por Deus para sermos suas testemunhas. Onde? E o texto diz, lá em Atos 1:8, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você e eu somos chamados a testemunhar, começando o nosso testemunho em nossa casa, para a nossa família. O lugar mais difícil, vocês sabem disso, o lugar mais difícil de testemunhar é em nossa casa. Certo? Por isso é importante que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo, para que possamos ter o fruto do Espírito na nossa vida: amor, alegria, paz, ser longânimos, benignos, bondosos, fiéis, ter domínio próprio, temperantes, não é? Aí a gente testemunha em casa. Em casa a gente testemunha muito mais pelo que é do que pelo que diz. É em casa que é importante essa transformação, não é? Porque as nossas palavras, elas só têm poder se forem acompanhadas de uma vida coerente com elas. Mas se eu digo uma coisa e vivo outra, minha palavra não tem valor. Principalmente para aqueles que são íntimos de mim, aqueles que vivem comigo. Por isso que eu digo sempre que quem quer saber quem eu sou tem que falar com minha mulher, com meus filhos, que é quem vive comigo aqui. É quem me conhece, não é? Então a minha vida, a sua vida precisa ser coerente com a palavra que você prega, tá certo?
E aí o seu testemunho, quando as pessoas confiam em você, elas vão querer te ouvir. Elas vão estar dispostas a te ouvir. Então vamos permitir. Isso não é obra minha, irmão. Não é mérito meu nem seu. Isso é obra do Espírito. Não adianta você se esforçar para produzir esse fruto, não. O nome já está dizendo, é fruto do Espírito, não é do esforço. Viu, irmão? Entenda. Tem gente que acha que a transformação é fruto do esforço. Não, o esforço é para estar perto do Espírito. O fruto é do Espírito. Quem produz a transformação é o Espírito Santo. E ele quer que testemunhemos em nossa casa, na nossa vizinhança, nos lugares mais próximos e até o fim do mundo, até os confins de toda a terra. E nós precisamos estar dispostos, porque a nossa missão foi dada por Deus. A grande comissão lá de Mateus capítulo 18, ou 28. Não é? Jesus, quando estava se despedindo, ele nos deu a comissão. Qual é a nossa comissão? Mateus 28, 18 a 20, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade aí traduzida, poder também. Pode ser traduzido todo poder. Em algumas traduções diz assim, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Agora vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos mandou ir, mas não sozinhos, cheios do Espírito Santo. E ele diz, e eu estarei com vocês também, todos os dias até o fim. Queridos, é para isso que estamos aqui, cada manhã, para buscarmos o poder do Espírito Santo, para que sejamos revestidos com o poder do Espírito, para que possamos testemunhar. O meu apelo nesta manhã é para que eu e você possamos ouvir a voz do Senhor Jesus e nos deixar encher do Espírito Santo. E estarmos clamando e buscando continuarmos aqui. Não desanime, não desista. A luta é árdua, a batalha é grande, estamos no grande conflito, mas o Senhor prometeu estar conosco e nos prometeu conceder o maior poder do universo, que é o poder do Espírito Santo. Poder para transformar a nossa vida e, através da nossa vida transformada, refletindo o caráter de Cristo, alcançar outras pessoas para que elas também sejam salvas, sejam transformadas e assim possamos encher o céu com os salvos para a glória e louvor do nome de Deus. Você aceita o desafio? Está disposto a continuar buscando o Espírito Santo? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo fale poderosamente cada dia ao seu e ao meu coração. E sejamos testemunhas do Senhor Jesus para a glória do seu nome e salvação daqueles que amamos e todos aqueles que pudermos alcançar. Amém. Que Deus seja louvado. As cores do arco-íris, a brisa a murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador.
passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Amém, 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 amém. Que assim seja, que a nossa vida seja isso aí que o pastor falou. Deus falou através do pastor Robson para mim e para você. Que sejamos de fato testemunhas, não advogados, né, pastor? Não fica aí brigando, discutindo. Só testemunhar, só viver o evangelho, falar É para as verdade. pessoas. Você falou e agora eu lembrei, Mário. Essa semana eu estava assistindo aqui uma resposta a uns camaradas que ficam na internet aí acusando a igreja adventista, né? E aí falando mal da igreja e falando um bocado de coisa. Eu fiz um comentário lá no site do pastor Adriano, que ele estava respondendo a esse vídeo, e disse assim, olha, eu não me preocupo enquanto eles estiverem falando mal de nós. Eu me preocupo se a gente começar a falar mal deles, aí eu vou ficar preocupado. É Mas enquanto eles estiverem verdade, falando mal de nós, não tem problema. não tem O problema é a problema. gente começar a falar deles, né? A gente não Amém. deve se preocupar. A palavra de Deus não precisa de defesa, ela precisa de testemunhas, né? Exatamente, é isso aí. E aqui nós encerramos a jornada dessa madrugada. Muito obrigado, meu pastor Robson, grande amigo, é sabido, eu não canso de falar que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, pastor Robson, meu irmão em Cristo, alguém que eu tenho orado sempre, é o pastor Robson e a Louvado sua seja Deus. família. A irmã Raimunda, eu encontrei o pastor Robson aqui na empresa que eu trabalho, Simone, rapaz, me deu um abraço carinhoso, e eu perguntei, mulher, tá fazendo o que aí fora ainda? Tá faltando o que para voltar? Mas o pastor Deus está cuidando dela e no tempo certo ela vai Estamos voltar para os orando todo braços do dia, Senhor, viu? Amigo, muito com obrigado por certeza. estar conosco, obrigado pela palavra Estamos desta juntos. madrugada. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Meu amigo pastor, suas considerações e a sua palavra final, oração, pastor. Sempre uma alegria estar com vocês, que vamos continuar nossa busca, não é? Não desista, não desanime. Eu sei que às vezes a coisa fica apertada, fica feia, mas lembre-se, o melhor ainda está por vir. Amém, Vamos orar. amém. Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais este encontro que tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos despertado cada manhã para buscar a tua presença. Louvado seja o teu nome pelo trabalho poderoso do teu Espírito em nossa vida. Oramos mais uma vez em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos batize cada dia com o Espírito Santo, nos encha do Espírito e ele produza este fruto em nossa vida para que possamos assim reproduzir Cristo para as pessoas e assim testemunhar do Senhor para que muitos outros sejam salvos. Continue conosco nesse dia, toma nas mãos cada um dos teus filhinhos que aqui estivemos, Senhor, e nos mantém firmes e perseverantes neste caminho até que Jesus volte. Nos dá a tua bênção, prepara-nos para o teu santo sábado, enche-nos do poder do alto e usa-nos para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Um grande abraço a todos vocês. Que o seu dia seja realmente um dia cheio da presença desse Deus maravilhoso. E nós nos encontraremos amanhã com o pastor Edson e a família aí de 5 horas da manhã. Um grande abraço, um ótimo dia de preparação. Fiquem todos na paz desse Deus maravilhoso.